A Guerra do Paraguai possui diversas versões, porém, para fins de simplicidade, consideramos que foi inspirada pelo desejo de Francisco Solano Lopes de expandir o território paraguaio e dominar a contestada área de Sete Quedas, também tomando conta do Rio da Prata. Em 1864, declara guerra ao Brasil, fazendo de pronto ataques ao território do Mato Grosso. Em diversos conflitos que podem ser marcados como massacres dos mais sangrentos da América Latina, e com complicações, como a necessidade de atravessar território argentino para chegar em território uruguaio. Três países que de primeira vista não buscam conflito formam a Tríplice Aliança composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai, que em 1870 contém o Paraguai, dando fim à Guerra do Paraguai. O Império do Brasil, como era na época, foi uma monarquia constitucional com Dom Pedro II no poder. O exército brasileiro era fraco e despreparado, oposto à sua forte frota marítima. O Paraguai já era uma república, com Francisco Solano Lopes no poder. Lopes, após uma viagem à Europa, aprendeu diversas táticas e fortificou o seu exército. O Paraguai já havia intrigas com seu território, tendo esse disputado entre os diversos países da região. Outro ponto decisivo foi que o Paraguai, sem ter saídas para o mar, precisava do domínio da Bacia do Prata para ter um pedaço desse grande mercado marítimo. Porém, a bacia já estava em disputa pelo Brasil e Argentina há um longo tempo. Um fato extremamente relevante foi que o Uruguai estava em uma guerra civil, os blancos, que estavam no poder, e os colorados, que receberam apoio da Argentina e do Brasil, tendo até invasões e tropas para ajuda. O estopim da Guerra do Paraguai foi a pressão do Brasil e Argentina sobre a Guerra do Uruguai, onde Solano Lopes tinha acordos com os blancos, e então o Paraguai ataca o Brasil em defesa de seu aliado. Os paraguaios invadiram o território brasileiro na província do Mato Grosso e em 13 de dezembro de 1864 declaram guerra ao Império Brasileiro. Com a invasão ao Mato Grosso servindo como distração, já que os interesses paraguaios se situavam na Bacia do Prata, o Paraguai volta suas forças ao sul do Brasil, porém há uma complicação. Para chegar ao sul do Brasil, o Paraguai deveria passar por território argentino, então, como a Argentina era aliada do Brasil, não permitiu a passagem, o que fez com que o Paraguai invadisse território argentino. Também sobre a Guerra Civil Uruguaia, os blancos são depostos e os colorados, aliados do Brasil e Argentina, assumem o poder. Em 1º de maio de 1865, a Argentina, Brasil e Uruguai se unem para então formar a Tríplice Aliança para conter o Paraguai. O Paraguai tenta uma invasão ao Brasil e a Argentina na região sul. Em pouco tempo, a Tríplice Aliança bloqueia os Rios da Prata. Em uma invasão sobre outra porção argentina, ocorre a Batalha do Riachuelo, onde o Paraguai foi obrigado a recuar por não ser páreo à frota brasileira. Não podendo fazer grandes avanços, o Paraguai se vê desamparado e a Aliança começa sua ofensiva, mudando o curso da guerra. A Aliança invade o Paraguai e domina o forte de Itapiru, estabelecendo o território. Em uma tentativa de repelir a aliança, o Paraguai dispara a Batalha de Tuiuti, a mais sangrenta de toda a guerra. Após diversas tentativas de aliados avançando em fortificações e sendo repelidos, em 1866, o Paraguai tenta negociar com a Argentina um tratado de paz, onde o Paraguai recusa os termos colocados e então a guerra continua. Para tirar a guerra de uma estagnação, Luiz Alves de Lima e Silva, também conhecido como Duque de Caxias, toma controle do exército brasileiro. E lenta, porém certamente, a aliança repele os avanços paraguaios do território brasileiro. Duque de Caxias planeja um ataque à mais bem guardada fortaleza paraguaia. Enquanto isso, Solano Lopes, que foge para o norte do país, descobre que seu irmão planejava um golpe de Estado. Em 1868, Humaitá, a mais forte fortaleza paraguaia, é dominada. Em 1º de janeiro de 1869, o Brasil toma Assunção, a capital do Paraguai. Acreditando que a guerra acabou, Duque de Caxias deixa a liderança do exército brasileiro, porém o exército continua a perseguição a Solano Lopes, que desesperadamente designa crianças, mulheres e idosos, já que suas tropas foram perdidas, para retardar o avanço brasileiro. Em uma final sangrenta batalha, Solano Lopes é morto. É o fim da Guerra do Paraguai.
Porém, não foi somente o Paraguai que saiu perdendo. O Brasil criou várias dívidas e seu exército, muito mais forte, posteriormente depôs seu próprio imperador. O Paraguai perdeu imensuráveis porções de sua população, e apesar de tudo, Solano Lopes é ainda considerado um herói nacional.